A entrada de novas equipes na Fórmula 1 é algo que deixa todo mundo muito animado, muito ansioso para que aconteça o mais rápido possível. Claro que as fornecedoras, ou melhor dizendo, possíveis fornecedoras de motores já disseram que devem sim entrar na categoria, mas que talvez não entrem com um carro no grid da Fórmula 1. Entretanto, essa possibilidade tem ficado cada vez mais real e, na verdade, uma nova equipe pode sim estar chegando cada vez mais rápido à maior categoria do automobilismo mundial. Equipe muito importante, de uma marca importante demais. Enfim, fique ligado porque eu vou falar tudo sobre isso agora na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o grupo Volkswagen está assim com um grande interesse dentro da Fórmula 1, principalmente através de duas marcas, Audi e Porsche. Marcas essas que movimentam o mercado automobilístico de uma forma impressionante e extremamente importante também. E acabam que elas já estão negociando com algumas equipes da Fórmula 1 e já confirmaram que a partir do ano de 2026, daqui a apenas 4 aninhos, elas já estarão na maior categoria do automobilismo mundial, mas não confirmaram se estarão como equipe ou como fornecedor de motores. Na verdade, a grande possibilidade é sim de fornecimento de motores, mas segundo algumas fontes, essas negociações já estão acontecendo principalmente com a equipe Red Bull. Outras equipes do grid também têm alguns rumores com relação a negociações com esses dois times ali, essas duas marcas, mas a Red Bull parece que deve ser a equipe mais afetada pela Porsche principalmente. E essa negociação parece que tem se desenrolado em outras questões, inclusive na possibilidade da entrada da Porsche como uma equipe propriamente dita, equipe com carros dentro da Fórmula 1. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, contando a possibilidade da Porsche entrar sim como uma equipe propriamente dita na maior categoria do automobilismo mundial. Inclusive as fontes já estão todas aqui embaixo na descrição para que você possa averiguar. Mas antes, eu queria conversar aqui com você. Não se esquece, deixa o like aqui embaixo, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais, assim você ajuda realmente o Hora do Piloto a ser mais conhecido e o automobilismo também. Então deixa o like, é de graça e muita gente esquece. Além disso, se você ainda não for um inscrito, você assiste os meus vídeos, gosta deles, mas ainda não se inscreveu, cara, não dê bobeira. Também se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. E agora, vamos falar mais sobre esse assunto. A possibilidade da entrada da Porsche, ou Audi, ou Volkswagen como uma equipe propriamente dita dentro da Fórmula 1. Christian Horner saudou ali a possível entrada de Porsche e Audi de uma forma incrível. E na verdade chegou a dizer, inclusive, que as negociações entre o time ali alemão realmente seria óbvia para a equipe Red Bull. E realmente disse basicamente que espera que esses times, essas montadoras, estejam sim no grid da Fórmula 1 no futuro. Acho fantástico que eles estejam falando sobre entrar na Fórmula 1. São marcas icônicas, particularmente a marca Porsche é particularmente icônica. Seria lógico manter conversas com eles depois de declarar sua intenção de entrar no esporte. Apesar disso, Christian Horner também acredita que até o ano de 2026 não seria tão fácil a entrada de novas equipes no grid da Fórmula 1, a não ser que uma comprasse um time que já existe na Fórmula 1, ou algo nesse sentido. Apesar disso, a Volkswagen disse que a Porsche tem sim negociações avançadas no grid, enquanto a Audi não tem tão avançadas assim, mas também possui algumas negociações. Talvez o que aconteça é sim que elas entrem com antecedência no grid da Fórmula 1. E é aí que entra as maiores possibilidades. A Porsche falou aí sobre a chance dela entrar como montadora principalmente, ou melhor dizendo, como fornecedora de motores, o que seria incrível. Possivelmente ela entraria fornecendo motores para a Red Bull em si, mas a Audi parece que já tem negociado outras possibilidades. Segundo alguns rumores, ela negociou a entrada ali na Fórmula 1 comprando algumas equipes. Poderia ser a McLaren, poderia ser a Sauber e até mesmo a equipe Williams. Parece que principalmente com a McLaren e a equipe Williams, as negociações falharam e ela não conseguiu seguir em frente nesse sentido. Com a Sauber, ainda existe a chance da Audi entrar no lugar da Alfa Romeo, que hoje em dia ocupa ali o cargo de equipe, de time, né, ou melhor dizendo, de marca,
que de certa forma, entre aspas, comprou parte da Sauber na Fórmula 1. Mas essa possibilidade de uma entrada de alguma equipe nesse momento no grid e realmente ser um pouco mais remota faz sentido quando a gente para analisar. Os novos motores a partir de 2026 vão marcar uma nova era na Fórmula 1. O porquê disso? Eles virão mais simplificados. Os sistemas de recuperação de energia também serão mais simplificados. Consequentemente, os chassis dos carros, os carros de uma maneira geral, também virão menores e assim os motores irão mudar em conjunto com os chassis também, o que seria um momento propício, o mais adequado para que alguma equipe, ou melhor dizendo, alguma marca de fora da Fórmula 1 entrasse no grid da categoria. É claro que em uma situação onde Porsche ou Audi fossem apenas fornecedores de motores, 2026 também seria um momento perfeito. Mas segundo algumas fontes, essas marcas de dentro da Volkswagen chegaram a produzir alguns protótipos desses motores híbridos atuais da Fórmula 1. Eles apenas não foram utilizados ou vendidos para as equipes. Significa basicamente que é bem provável que elas já tenham de certa forma algum tipo de know-how nesse sentido. É óbvio que não é tão fácil assim produzir um motor potente na maior categoria do automobilismo mundial. A Honda, por exemplo, teve muitas dificuldades até encontrar a fórmula secreta para produzir os atuais Red Bull Powertrains. Mas ainda assim, é bem provável que Porsche, Audi ou alguma marca dentro do grupo Volkswagen já tenha produzido algum tipo de tecnologia que faça-os entender como funciona esse motor da Fórmula 1. Ou seja, existe sim a chance de chegar em 2026 e eles terem o motor, fornecerem para outras equipes, mas também colocarem um carro no grid da categoria. E é justamente essa mudança de motor que traz as equipes aí de uma forma tão forte, as grandes marcas, já que a Fórmula 1 tem como maior planejamento zerar a emissão de carbono até o final dessa década, até o ano de 2030. E em 2026 será implementada a utilização de combustíveis sintéticos de forma mais forte na categoria, o que deve ajudar essa questão da zero emissão de carbono pela Fórmula 1. Isso também atrai novas marcas, que geralmente são atraídas por essas questões mais ecológicas. Por exemplo, Porsche e Audi estavam, ou melhor dizendo, ainda estão, não sei dizer muito bem, na categoria da Fórmula E, que são dos carros elétricos. Mas é importante que elas também invistam em outras possibilidades, seja de carros elétricos ou então de carros movidos a combustíveis sintéticos de zero emissão de carbono. Qualquer uma das duas possibilidades é interessante para essas grandes marcas do automobilismo, que estão presenciando nesse momento uma mudança muito grande na questão de motorização a combustão interna. E segundo o presidente da Volkswagen, o que aconteceu também com relação à popularidade da Fórmula 1 também é muito interessante para essas marcas. Segundo ele, tanto nos Estados Unidos quanto na China, a categoria está se tornando cada vez mais conhecida e colocar Porsche ou Audi, ou as duas, no grid da Fórmula 1 seria interessante. E isso nos leva a pensar ainda mais que existe a chance delas realmente entrarem com carros dentro do grid e não apenas com fornecimento de motores. Até porque o fornecimento de motores é interessante, faz propaganda? Com toda certeza faz, mas é muito mais interessante se essas equipes tivessem um time, carros, representando elas no grid da Fórmula 1. Seria muito mais legal ter uma Ferrari como um carro, de certa forma, do que apenas motores Ferraris ali em diversos carros. Realmente é muito mais interessante para essas marcas. E a gente sabe que a Volkswagen tem sim condições de colocá-las no grid mais uma vez, porque a gente sabe que Porsche, por exemplo, já esteve em alguns momentos da Fórmula 1, se eu não me engano, apenas como fornecedora, mas agora é sua chance de chegar como equipe propriamente dita. Mas independente do que aconteça, tudo é suposição de certa forma, são indicativos. Parece sim que essas duas marcas podem entrar com carros na Fórmula 1. Mas não se tem certeza de nada. Apenas teremos mais pra frente, muito provavelmente nos próximos anos, quando as coisas começarem a se concretizar e o grupo Volkswagen começar a se pronunciar com relação a todos esses sentidos. Aparentemente existe sim essa chance, essa possibilidade de nós vermos Audi e Porsche andando ali juntos com Mercedes, Ferrari
McLaren, Williams e outras diversas equipes da Fórmula 1. O que você acharia disso tudo? Você acha que seria legal nós termos Porsche e Audi, mais duas equipes no grid, formando 24 pilotos? Ou você acha que de certa forma é desnecessário mais equipes no grid da Fórmula 1? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que elas chegam como fornecedoras de motores ou então com carros também no grid da Fórmula 1? Qual que é a sua opinião sobre esses assuntos? Já comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa. Primeiramente, eu acho que a Fórmula 1 carece sim de novos carros. Quando eu digo novos carros, são mais carros no grid. Ou seja, ela precisa de um grid mais cheio, seja através da implementação de um carro extra por equipe, ou seja, cada equipe ter 3 carros, ou então a implementação de novos times, que na verdade seria um pouco menos eficiente, até porque o regulamento da Fórmula 1 hoje em dia permite apenas 13 times por temporada, ou seja, 26 carros. E por que eles esclarecem tanto disso tudo? A gente percebe categorias de base juntando pilotos excelentes, mas que não têm a possibilidade de assentar ali nas melhores vagas da Fórmula 1, ou mesmo em vagas quaisquer. Ou seja, parece sim que ela carece nesse sentido. A gente percebe que diversos pilotos mais velhos continuam em suas vagas, como é o caso de Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, que se aposentou, mas estava assim há muitos anos na Fórmula 1, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, que não é tão velho, mas não tem feito um ótimo trabalho nos últimos anos. Ou seja, parece sim que a Fórmula 1 precisa de uma renovação. Isso poderia ser retirando esses pilotos mais velhos e colocando novos, o que eu não acho que seria uma boa ideia, até porque muita gente gosta desses pilotos, ou então através da colocação de novos carros no grid, que poderia ser através desse carro extra, como eu já disse, ou então de novas equipes no grid da Fórmula 1. Ou seja, a entrada de Audi e Porsche, para mim, pelo menos na minha visão, seria incrível para a categoria. Agora, se ela vai ou não entrar na Fórmula 1 como equipe, é sim uma grande incógnita. Eu não sei dizer exatamente se vai ou não sei dizer nem qual é a possibilidade disso acontecer. Mas o que eu posso dizer é que eu torço muito para que isso aconteça, como eu já disse. E são duas marcas muito grandes e que podem fazer a diferença. Agora, se fosse para falar o que eu acredito realmente, o que eu acho sim que elas devem entrar como equipes. Tudo parece indicar para isso. E é bem provável que elas entrem em parcerias, é claro. Por exemplo, se a Porsche entrar junto com a Red Bull se tornaria Red Bull Porsche, ou seja, seria a equipe da Porsche da Fórmula 1, ou algo nesse sentido. Poderia ser, como a Red Bull era da Aston Martin até pouco tempo atrás. A Audi poderia, por exemplo, entrar como Audi Sauber na Fórmula 1, mas eu torço para que elas entrem como duas novas equipes. Apesar de que eu acho que a grande chance é que isso aconteça de certa forma. Claro que seria como fornecimento de motores, mas ainda assim eu acredito que isso pode acontecer. Torço para que elas entrem com novas equipes. Torço por isso, mas não sei se é isso que vai rolar. Na minha opinião, sentindo o que vem acontecendo, parece que é mais isso que é mais provável de se acontecer nos próximos anos. Claro que a gente pode ter uma equipe Porsche propriamente dita, ou uma equipe Audi propriamente dita, mas eu acho que a grande chance é que elas comprem outras equipes já existentes na categoria. Mas enfim, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? O que você gostaria que acontecesse também? Já comenta aqui embaixo sendo convergente ou divergente com a minha opinião. E outra coisa, se você gosta dos meus vídeos, gostou da análise que eu fiz nesse momento, já deixa o seu like aqui embaixo. Seu joinha faz toda a diferença para que esse canal continue funcionando. E se você realmente curte os meus vídeos de uma forma geral, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Mais de 70% dos meus espectadores não são inscritos, ou seja, não faça parte dessa estatística. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!